Voltamos. E agora no primeiro bloco nós temos a presença da psicopedagoga Sandra Mussi. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, é um prazer estar com você. Espero colaborar com os pais e educadores. Bom, Sandra, a gente vai falar então sobre as férias escolares e o que os pais podem fazer com os filhos nesse período. O que pode acontecer de bom e de ruim no período de férias? Olha, eu sempre batalhei muito para organizar, quando eu era diretora de escola, o tempo e o espaço das crianças, porque é um período muito bom para os pais fazerem a parceria, descobrirem potencialidades, participarem, brincarem, rolarem, descobrirem um monte de coisa que os filhos fazem que eles nem sabem, porque não dá tempo de acompanhar. Mas, infelizmente, muitos pais não se liberam do trabalho nesse período, ou um dos dois, pelo menos um, se libertar para acompanhar os filhos, e às vezes não ficam com o tempo e o espaço organizado para as crianças poderem desenvolver habilidades, brincar, ter prazer, descobrir um monte de coisas boas e ficam naquela coisa da televisão, ou na casa da avó, ou com uma empregada, e muito limitado, né? Então a criança tem que ter movimento, a criança tem que ter companhia, a criança tem que ter o brinquedo adequado para a época. E eu sempre falo que tem que ter um equilíbrio entre a parte física, ela tem que gastar energia, ou numa natação, ou jogo de bola, ou bicicleta, alguma coisa que ela possa gastar energia, e alguma coisa da parte cognitiva, então os jogos e tal, além da convivência com crianças da fase dela, da mesma faixa etária. Então isso é fundamental. Então a gente sabe que no período de aulas é muito mais simples conseguir tudo isso, né? Que as crianças têm toda essa socialização na escola, tem todo o movimento, né? Questão de educação física e tudo mais. O que os pais podem fazer no período de férias com essas crianças para que elas tenham esse período de desenvolvimento mais adequado? Eu acho que os pais têm que planejar, e tem alguns pais que já estão planejando esse tipo de coisa. Pais preocupados com o resultado da educação. Porque o pai que não está muito preocupado com o que vai receber lá na frente do filho, porque o que ele plantar, ele vai receber lá na frente. Os pais que estão preocupados já estão se organizando assim, olha, então nesse ano eu tiro as férias nesse período. E acompanham realmente e programam. Tem gente que programa, ou leva os filhos dos outros para casa e faz atividades, ou o filho participa em algum condomínio, ou em clube, alguma coisa. Mas e as crianças mais carentes? Que as mães são empregadas domésticas, estão trabalhando e não têm férias nesse período. Então, o município oferece algum tipo de serviço para... Olha, que eu saiba, assim, em alguns bairros existem alguns projetos. Existem alguns projetos municipais, existem algumas ONGs. Mesmo nesse período, que é um período, assim, que precisaria estar aberto, estar funcionando, estar com atividade esportiva, cultural, jogos e coisa, não tem nada funcionando. Né? Eu sei pela minha funcionária e pelas pessoas que eu converso. Então, é uma programação que ninguém pode deixar de prestar atenção. Os políticos, os educadores, as escolas, abrir as escolas, mesmo as escolas públicas, para os pais terem atividade com os filhos em finais de semana, é uma coisa fantástica. Tem que se organizar para isso, tem que planejar isso. Dá trabalho? Dá. Educar dá trabalho? Dá. Agora, tem pais que também nas férias acham que os filhos vão acompanhá-los no programa deles. Então a mamãe vai para o shopping, o papai vai tomar cerveja no bar, e tem um monte de criança, até bebê de carrinho, que fica em bar, em lugar de som alto até tarde. Eu acho que isso é uma dificuldade muito grande que os pais têm, até de fazer aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, né? De voltar a ser criança um pouquinho, de poder participar mais da vida desse filho. E acho que a gente precisa elaborar algumas formas de estar junto, né, que sejam prazerosa, mais né? Uma prazerosa. Né, na questão da educação, e que também sejam prazerosas. De que forma você acredita que esses pais possam fazer isso, né? Para quem está lá em casa, o que eles podem fazer para que isso seja mais tranquilo? O meu recado, assim, para os pais assim, não vê isso como um dever a mais, um peso a mais. Nas férias eu preciso ficar com a criança mais tempo e tal. Vê isso como uma oportunidade. Uma oportunidade de descobrir o filho, de desenvolver o filho, de levar o filho num clube que ele possa jogar uma bola ou num campinho,
que ele possa descobrir o que o filho é capaz de fazer. Porque no dia a dia do ano inteiro, ele mal tem tempo de ver, porque às vezes tem pai que chega, os filhos estão dormindo. Ele sai, os filhos estão dormindo. Tem pai que tem muito pouca convivência com os filhos. E acho que esse período é um período assim, que um dia ele vai chorar por não ter acompanhado, sabe? É um período rico, gostoso, e quanto mais a criança for estimulada, mais ela quer mostrar que ela é capaz, principalmente para o pai e para a mãe. Agora, o grande perigo nessa época é, na casa da vovó, então põe na televisão. Fica lá quietinho, porque ele quietinho não tem perigo. E o quietinho com bastante comidinha da vovó, o bolachinho, o bolo, tal. Então, ali já está formando a criança obesa e a criança inativa, que é contra todos os princípios que nós estamos falando. O perigo é esse. Então, você deixar com uma babá e falar assim, olha, não pode aqui, não pode ali, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Porque tudo é perigoso. Então, e essas babás, elas estão preparadas para fazer esse trabalho Sorte da mãe. Em tempo integral? Porque fica um período com a criança e no outro ela vai para a escola. Olha, se a gente falar assim, de uma criança que tem condição boa, as babás estão disponíveis para elas. E vamos falar das crianças em geral? Ninguém tem alguém o dia inteiro olhando a criança. É uma minoria, 20% da população. A gente vê que, assim, a maioria dos pais, a única opção que eles encontram é realmente deixar com os avós, que é aquilo que você está falando, né? Muitas vezes os avós, até por um pouco de receio, de deixar ir na rua brincar, ou de repente um parque, por conta até de toda essa violência que a gente vive hoje em dia, ficam com esse receio e acabam colocando na frente da televisão ou na frente do computador. Vamos falar, vamos aprender, tá aprendendo. Mas então, você vê, às vezes, para evitar algum perigo de rua, eles até prendem uma criança, né? Eu falo, represa, né, a energia, porque a criança, ela tem energia, ela precisa gastar energia. Se ela não gasta energia, ela se torna, depois, a agressividade dela vem, porque fica aqui dentro. Ela se torna uma criança, aquelas crianças que você chega em algum lugar, ou um aniversário, ou no ambiente, ela está incontrolável, porque ela está colocando toda a energia represada para fora de uma vez só, e de uma forma inadequada. Né? Não aprendendo a se relacionar. Não aprendendo a se relacionar. Então é importante que os pais se organizem o tempo da criança. Olha, de manhã fica na avó, à tarde nós vamos ficar juntos, nós vamos trazer os amigos aqui, nós vamos brincar, nós vamos fazer isso, nós vamos trazer jogo, vamos fazer várias atividades. Então, eu acho que é muito importante ele conviver com crianças da mesma idade, porque ele vai aprender a relacionar, aprender a jogar, aprender a ganhar, aprender a perder. São coisas da vida. E a criança que fica privada desse relacionamento, mais adiante ela vai demorar muito para amadurecer. Porque como ela vai ficar numa redoma, sem muitos desafios, sem muias perdas e ganhos, ela vai ficar meio que imatura e meio despreparada. Vê que essas brincadeiras que tinham antigamente, né? Eu acho que assim, até me senti velha agora de falar de antigamente, mas de brincadeira de rua, de pega-pega, de esconde-esconde. Você é mais nova que eu. Gente, só brincava na rua. A gente só brincava na rua. Então era uma coisa muito. E juntava todo mundo que morava no bairro. Então era uma familhona, né? E todo mundo sabia o que fazer, como fazer. E aprendia um monte de coisa. A gente desenvolvia a psicomotricidade de uma forma gostosa. Agora, as crianças têm que ir para consultório médico para fazer a parte motora. Porque nenhum estão tendo oportunidade de desenvolver as aptidões e habilidades. Né? Então, por exemplo, uma criança ela tem habilidade para dançar, para cantar ou dançar. Se ela não tiver oportunidade, vai passar batido. Ela está represada, está presa ali, não tem muita oportunidade, então ela vai passar sem descobrir o potencial que ela tem. Então, acho muito importante os pais, neste período, terem a oportunidade de conviver e de perceber, nossa, meu filho é muito bom para jogar bola. No ano que vem ele vai jogar bola, porque eu percebi que ele gosta, que ele faz com prazer. Ou estimular algum outro esporte, né? Porque assim, tem muitas crianças que não chegam nem a conviver com nada de esporte, com nada de atividade física durante... eu não gosto de esporte, mas nunca experimentou, nunca teve a chance de estar em algum Não sei se você sabe que nas escolas públicas não existe mais aula de educação física, que eu abomino. Eu tenho infarte. Não tem mais o professor de educação física. Então, a professora
A professora que já lida com a inclusão, com a dislexia, com o hiperativo, com tudo quanto é coisa, ela tem que sair da sala de aula, ir lá no pátio e falar que ela vai dar educação física. Entendeu? Aí ela joga uma bola, as crianças se matam na bola e ninguém trabalha a parte de educação física. E ela não foi preparada para isso. Então, você viu o absurdo? Então, tem umas coisas assim que a gente tem que corrigir o percurso ainda, né? É, que os educadores físicos, eles têm toda uma formação. Tem uma formação, vamos desenvolver isso, vamos desenvolver aquilo, vamos fazer a interação, de qualidade, vamos fazer a interação, vamos fazer a criança saber perder, vamos desenvolver o que ela pode desenvolver nessa fase, né, que ela está. Então, essas coisas são muito importantes. Você acha que essas questões têm aumentado a demanda para a psicopedagogia? Eu acho que a desorganização familiar, e eu não sou contra porque eu trabalhei fora antes de todo mundo. 3 períodos eu trabalhava. Então, só que assim, as pessoas não estão organizando como deixar os filhos, com quem deixar os filhos, o que os filhos vão fazer enquanto estão trabalhando, porque tem que estar muito planejado, tem que ter um planejamento, tá? E tem que ter um feedback. O que você fez? Onde você foi? Como é que foi? Olha no olho, perceba. Por exemplo, se a criança estiver sofrendo um bullying, se você observar seu filho e conversar diariamente, você vai perceber que ele está triste, deprimido, com medo, ansioso. Que não quer ir na escola. Não quer ir na escola, tem dor de cabeça, dor de barriga. Então, se você observar seu filho, você vai perceber logo o que está acontecendo com ele. Ou quem está sofrendo o bullying ou quem está provocando o bullying. A agressividade de uma criança, a criança que tal. Todas as crianças que provocam o bullying, então, já tem as pesquisas que estão sendo faladas, são crianças sozinhas, sem amor, sem ninguém cuidando, sem ninguém preocupado com elas. Então, de alguma forma, elas têm que mostrar o poder. Quando ela encontra o par, o outro, que ela se pareia com os outros, né, que eles formam um grupinho, eles ficam muito fortes e muito perigosos. O que mostra pra gente que, de alguma forma, a questão da afetividade não tem sido desenvolvida, Exatamente. Né? Nesse período, é muito importante que os pais percebam que ficar com os filhos nas férias não é uma molação, um peso, nada. É uma oportunidade de mostrar o amor, o carinho, a afetividade, planejando bastante coisa gostosa juntos. E de poder ver o retorno disso lá na frente, Lá na frente, com certeza. Sandra, obrigada pela presença. Imagina, tá às ordens. Na hora que você precisar da gente, estamos aqui. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já com a psicóloga Thelma Abraão.